E a safra da soja pode registrar números recordes na temporada 22-23, isso de acordo com consultores de mercado. O clima e a área maior de plantio devem ser os motivos. De acordo com a consultoria de mercado global StoneX, a previsão dessa safra foi elevada para 153,8 milhões de toneladas, 200 mil a mais em comparação à expectativa anterior. O cenário de euforia está ligado ao aumento de 4,2 milhões de hectares de área semeável apenas em Goiás. Na realidade, essa perspectiva de aumento, ela se dá em razão do produtor brasileiro aumentar um pouco de áreas de produção e também contando que o clima ajude, que seja favorável e também trazido por um incentivo da questão dos preços. Os preços internacionais e os preços aqui dentro do Brasil estão ainda em níveis elevados, né? É claro que o custo do produtor também cresceu forte. No entanto, ele só vai diluir esse custo se ele conseguir produzir bem. Então, por isso, o produtor entrou ao campo, ampliou áreas e, graças a Deus, está conseguindo fazer o plantio nesse presente momento. A perspectiva realmente, até o presente momento, é de safra recorde. O aumento da estimativa ele veio principalmente, em relação ao mês anterior, ele veio principalmente da área plantada em Goiás, que foi ajustada para 4,2 milhões de hectares na safra de Goiás. Além, é claro, do avanço que a gente tem em outras regiões, como a região norte do país, que é, de fato, uma grande fronteira agrícola. E o estado de Goiás tem um grande avanço, não só no sudoeste goiano, que já está bem consolidado, aí, considerando a região que vai desde Chapadão do Céu até Rio Verde, Acreúna, mas também o norte do estado, Nova Queixás, Uruaçu, são regiões que têm crescido bem a área de soja aqui no estado de Goiás. O clima é um grande fator para o aumento dos números. Se não houver imprevisto como excesso de chuvas, principalmente na região sul do país, a perspectiva é que os números estimados se consolidem. Na realidade, nós somos um país continental. Então, com essa situação, nós temos vários Brasil dentro de um Brasil só, né? Nessa situação, nós podemos citar que o estado do Paraná, por exemplo, nesses dias atuais, está enfrentando dificuldade de plantio por causa de excesso de umidade, muita água, muita chuva nesse presente momento. O Centro-Oeste já está com alguns dias que fazem sol, maior quantidade de sol do que de chuva. Então isso está permitindo que o produtor entre ao campo e semeie a nova safra 2023-2024. Então com isso é esperado que nós tenhamos realmente uma boa produtividade, principalmente se daqui em diante o clima continuar favorável, chover na hora certa, né? Fazer sol na hora certa e vir uma boa produtividade dos campos. Lá desde o início do ano, né, a gente já tem aí alguns anos com um fenômeno chamado Laninha, né, um fenômeno climático chamado Laninha, que é um fenômeno mundial, onde uma determinada região do Pacífico acaba tendo as águas mais frias durante um certo período principalmente de plantio e desenvolvimento de safra aqui na América do Sul, e isso foi mudado, né? A gente ainda está ali com uma certa probabilidade de ocorrência desse Laninha novamente sobre a safra sul-americana. A expectativa é de aumento do nível de exportação, colocando de vez o Brasil no páreo de grandes superpotências, como a China, Estados Unidos e Índia. Também nós devemos citar que no mercado externo nós estamos com um conflito ainda de Ucrânia e Rússia, e esse conflito ele traz muita insegurança, muitas incertezas. Com isso, certamente, tanto China quanto União Europeia, ou propriamente até o próprio Estados Unidos, deva vir buscar grãos brasileiros, soja, milho, trigo. Também estamos passando por uma boa produção de trigo e estimamos que vai dar uma boa comercialização agora para frente. É interessante assim, observar que a safra de soja, conforme ela vai avançando, perante especialmente regiões como o Norte, Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí, a gente vai enxergando possibilidades de novas safras, né? Como a gente já comentou sobre a safra de soja, o Brasil se tornando o principal produtor, do lado do milho, que é aí o segundo principal cereal do mundo, né? Olhando aí contra o trigo, que tem uma particularidade muito grande na alimentação humana,
mas o milho ele vai crescendo muito a produção no Brasil também, dado que, conforme vai avançando a produção de soja, a gente pode ter a produção de milho safrinha também. E isso é interessante justamente nesse cenário global de mercado de grãos, que a gente tem uma trava em relação... Uma trava não, né? Uma grande preocupação em relação à exportação do milho da Ucrânia, uma grande preocupação em relação à exportação do trigo na Rússia. Então, todos esses mercados estão interligados. Conforme a gente avança com a produção de soja, a gente pode ter mais produção de milho, especialmente milho safrinha aqui no Brasil também. E como você já mencionou, é interessante observar isso tudo visto do lado de fora, visto pelo cenário externo. Então, assim, o Brasil vai se tornando o principal exportador, o principal produtor e exportador, que já é exportador de soja, e vai se tornando uma grande fonte de exportação de milho também. Então, assim, a gente vai cada vez mais estar ligado ao mercado internacional. E aí eu chamo a atenção para os produtores, né? Chamo a atenção dos produtores para o gerenciamento de risco deles. É importante que, olhando uma safra tão grande, visualizando uma safra tão grande, eles tenham um gerenciamento de risco importante e inteligente em relação ao preço, né? Porque conforme a gente tem mais oferta, consequentemente, o preço tende a ser mais baixo.